Ontem à noite a arbitragem estava de sacanagem com o Cruzeiro. E mais, ainda mentiram na cara do goleiro Rafael Cabral, que concedeu uma entrevista para o jornalista Samuel Venâncio, onde ele admitiu uma conversa com o juiz da partida, quando o Cruzeiro estava voltando para o segundo tempo. Vocês acreditam que o juiz falou que não houve intensidade para que o Wesley saísse da jogada? Aí é sacanagem demais. Aí, na minha opinião, ele saiu, da razão. Porque segundo o árbitro, pelas palavras do goleiro Rafael Cabral, o toque, o puxão de camisa dentro da área, não houve intensidade para segurar o Wesley. Aí ele tá de sacanagem demais. Com toda a tecnologia do mundo, vocês têm a capacidade de falar que não houve a intensidade. O Wesley tentou se manter na jogada e mesmo assim não conseguiu. E eu não estou falando que o Wesley faria o gol não, porque eu conheço o bagre que eu tenho no meu elenco. Era perigoso o Wesley ainda errar aquele gol debaixo das traves. Mas mesmo assim a penalidade foi clara. Eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras do Cabral. Só que antes, família, deixem aqui o seu gostei e se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Conto demais com o apoio de cada um de vocês. Rafael Cabral aqui. Rafa, a importância dessa vitória, claro que tem um caminho ainda a ser percorrido, mas o Cruzeiro conquista 3 pontos aqui fundamentais nessa campanha, né? Exato, é jogo difícil, né? Como todos no Campeonato Brasileiro, né? Às vezes a gente analisa a tabela e a gente tem visto aí nos últimos resultados e durante todo o ano que às vezes a gente vai fazer simulação de resultado ali e acha que Corinthians vai ganhar do Bahia. E faz também? Não, mas a gente conversa sobre o assunto e obviamente nós pensávamos que o Corinthians ganharia do Bahia e você vê ali como foi o jogo. Então, Série A é isso, né? Alto nível, qualidade e que não se pode errar. Vitória importante, mas é isso. Temos 3 jogos importantes aí ainda e estamos próximos, mas o campeonato está muito competitivo. Ô Rafa, eu queria que você comentasse sobre... Foi a camisa dele, né? Quase que o cara leva a camisa para casa. O árbitro chegou a falar alguma coisa com vocês? Eu vi que a turma foi ali no árbitro depois, voltando do intervalo. Comentou sobre isso? Porque para muitos foi um pênalti escandaloso. Então, na verdade, quando eu entrei no vestiário do gol lá, sinceramente, eu não vi. Eu vi que ele levanta e os 2 zagueiros também vão conversar. Vai o Wesley, Castanho e Neres conversar com o árbitro. E de longe, sinceramente, eu não consigo ver. Quando eu entro no vestiário, todo mundo tava falando que era um pênalti claro. E beleza, né? Eu tentei ali também como capitão fazer com que esquecessem disso, porque não voltava e a gente tem que focar no nosso trabalho. E quando eu volto ele me chama, né? Ele fala, Rafa, quero falar contigo como capitão, que realmente tem um puxão, mas não atrapalha ele, né? Foi a explicação dele, né? Que ele vê o puxão, mas não acaba impedindo ele de continuar na jogada, ele não vai para trás, então não afeta o movimento do Wesley. Eu sinceramente de longe, né? Falei, não, beleza, tal, seguimos. E basicamente foi essa a explicação, mas eu não vi o lance, né? Então não sei se é escandaloso, como não é. Eu sinceramente não gosto de falar de arbitragem e graças a Deus não influenciou no resultado. Valeu, bom retorno. Valeu, obrigado. Nesta última partida, o Bruno Rodrigues teve seus altos e baixos. Por exemplo, no primeiro tempo errou um gol cara a cara com o goleiro. Fiquei revoltado com o Bruno Rodrigues. Naquele momento, cara, eu xinguei tanto o Bruno Rodrigues que não estava escrito pelo gol que ele perdeu. Mas no segundo tempo, no último minuto, ele conseguiu uma assistência para o gol do Robert. E o jornalista Samuel Venâncio fala, olha, ainda bem, que você acertou aquela assistência para livrar o seu. Ele até brinca, com o Bruno Rodrigues antes de começar as perguntas ao jogador. Eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras do Bruno Rodrigues. Tá aqui Bruno Rodrigues. Hoje não saiu gol não. Se você não dá aquela assistência lá, o bicho ia pegar, viu, Bruno? Pois é. Mas deu tudo certo, uma grande vitória aqui, né? Graças a Deus, a gente tava, eu acho que o jogo que a gente fez, a gente tava merecendo essa vitória. A gente se doou muito. Eu tive a oportunidade de fazer o gol, infelizmente não fiz, mas em nenhum momento me abalei, busquei sempre fazer o gol, mas graças a Deus fiz o passe aí, assistência, mais uma. Estou muito feliz também pelo Robert, que é um menino que trabalha muito. Então agora é descansar e pensar já no Atlético Paranaense. Pois é, e você visualizou bem ali o garoto e finalização com muita felicidade, porque o Tadeu tava... Meu Deus, né? É verdade, ali tem que ter frieza, né? E ele foi muito bem na finalização e nos deu os 3 pontos. Agora é descansar e pensar já no Atlético. Ô Bruno,
confronto direto, né? Você sabia que vocês precisavam ganhar, até mesmo para não ficar lá colado no Z4. Hoje, até mesmo se vocês perderem na quinta, por exemplo, vocês não voltam para a zona do rebaixamento. Queria que você falasse esse peso, dessa importância dessa vitória. Tanto essa vitória, né? A gente sabia que era um confronto direto, mas graças a Deus o resultado veio para nos dar tranquilidade. A gente sabe que não tem nada resolvido ainda, a gente precisa fazer nosso papel em casa. E é isso, agora é descansar e pensar já no Atlético. Xará, Samuel, vai lá. O treinador do Cruzeiro, Fernando Seabra, foi perguntado na coletiva de imprensa sobre o Wesley, o porquê do jogador ter recebido a oportunidade novamente, desta vez na equipe titular, já que não estava entrando bem no decorrer dos jogos. E aí fica até a pergunta, né, por que o Wesley foi titular, já que nos últimos jogos ele só decepcionou, só foi criticado. E o Fernando Seabra deu um voto de confiança para o Wesley, e ele explicou a situação do jogador durante a coletiva de imprensa. Eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras do treinador, só que antes, família, deixem aqui o seu gostei, porque sem a sua ajuda o nosso canal é absolutamente nada. Agora confira as palavras do Fernando Seabra. Você não operacionaliza nada no campo com um prazo desse, é impossível. Seabra, eu queria te perguntar em relação ao Wesley, que mais uma vez teve a oportunidade com vocês. Ele vem sendo muito criticado pela torcida por conta do desempenho. Imagino que não esteja passando por dias fáceis. Eu queria saber como que você avalia a partida do Wesley de hoje e como vocês têm trabalhado o psicológico dos jogadores que não estão em boa fase, como o Wesley nesse caso. Boa noite, agradeço a pergunta. Desculpa Célix, muito obrigado. Então, esse é um cuidado importante que a gente precisa ter, porque a gente precisa estar muito unido e a gente não pode abrir mão de ninguém, tá certo? O Wesley é um jogador que tem as suas características, que causa muitas preocupações para o adversário, tá certo? O lance que ele acabou perdendo o gol no último jogo, claro que ele fica marcado, mas a gente analisa aquele lance e analisa o comportamento dele geral. A gente tem feito análise individual de todos os jogadores, todos os jogos, e a gente percebeu o Wesley conectado com os movimentos da equipe, e isso deu uma segurança para ele no sentido de que ele está mentalmente bem, e a gente deu segurança para ele de que a gente confiava nele e confia em todos que estão lá. Então, se vocês forem ver, na circunstância do jogo hoje, a gente precisava de uma característica de um jogador também que pesasse um pouco a área. Então a gente colocou o Rafael Elias e ele entrou muito bem, foi muito efetivo no jogo, deu sequência nas jogadas, preocupou a defesa do Goiás. Se você for ver no lance do gol, o Bruno acha o Robert, mas o Rafael atrai a defesa para esse lado. Então a gente conta com todos, a gente está trabalhando com todos. A gente não pode ter a presunção de pensar que a gente sabe qual é o jogador que pode ajudar a gente ou não. Antes do jogo começar, quem diria que o Robert iria decidir o jogo hoje, faltando 1 minuto para o jogo acabar? Ninguém. Então a gente trabalha com todos, a gente acredita em todos, e essa a nossa função, é dar confiança para os nossos jogadores, dar informação para os nossos jogadores e ser verdadeiro com eles. Isso tá bom, isso não tá bom, mas vamos melhorar, e a gente acredita em vocês, a gente confia em vocês, e nós vamos juntos, com muita união, buscar os resultados que a gente precisa. E o grupo foi exemplar nesse sentido, foi uma vitória coletiva, foi uma vitória do grupo, sem dúvida alguma, e enfrentamos um adversário que também foi muito unido hoje dentro do campo, e foi um jogo extremamente difícil. Então a gente fica extremamente satisfeito, porque... Agora, família, encerro por aqui o nosso conteúdo primeiro desta terça-feira. Espero que vocês tenham gostado e preparem-se, porque teremos mais conteúdo para vocês muito em breve. Agora encerro por aqui, fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!